As empresas do Grupo Odebrecht repassaram cerca de R$ 2.800.000 para políticos do PSDB do Pará, para financiar a campanha eleitoral de 2014. Desse montante, o governador Simão Jatene recebeu quase R$ 700.000. As informações foram extraídas dos sites do Tribunal Superior Eleitoral, da Receita Federal e da própria construtora. Segundo a Polícia Federal, a Odebrecht possuía uma estrutura profissional de pagamento de propinas e de doações eleitorais a partidos políticos. Os valores repassados beneficiaram 316 políticos de 24 partidos. Os repasses ocorreram nas eleições de 2012 e 2014, principalmente a candidatos de oposição a presidente Dilma Rousseff. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. A Caixa 2 era 3/4, que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu o dinheiro do partido que era Caixa 2. Não existe. Não existe. As doações eleitorais aos políticos do PSDB paraense foram efetuadas por 4 empresas: a construtora Noberto Odebrecht, a Odebrecht Óleo e Gás, a Braskem e a Angá Empresarial Empreendimentos Imobiliários. Em 2014, a Justiça Eleitoral determinou a identificação dos doadores aos candidatos. Assim, foi possível conhecer os valores da Odebrecht que entraram nas contas de Jatene e seus aliados. A determinação da Justiça complicou a contabilidade dos tucanos, já que as contas de Jatene não coincidem com aquelas declaradas pelo Comitê Financeiro Único do PSDB, pelo diretório do partido e por doadores de campanha. Além do governador Simão Jatene, também receberam dinheiro da Odebrecht 14 políticos do PSDB e de partidos aliados. Da lista fazem parte o ex-senador Mário Couto, os deputados estaduais Celson Sabino de Oliveira e Silene Couto e o ex-deputado Ítalo Mácula, do PSDB, o deputado estadual Divino dos Santos, do PRB, o ex-senador Ademir Andrade, do PSB, José Eduardo Pereira da Costa, do PTB, os deputados federais Joaquim Passarinho, do PSD, Nilson Pinto, do PSDB, Vladimir Costa, do Solidariedade, Éder Mauro, do PSD e Júlia Marinho, do PSC, esposa do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, além do ex-vereador Raul Batista, do PRB. E não só as doações ilícitas de campanha marcam a trajetória política do governador Simão Jatene. No final de março, ele teve o mandato cassado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral e está inelegível por 8 anos. A acusação, abuso de poder político e uso indevido do programa Cheque Moradia para garantir a reeleição em 2014. A concentração das entregas dos cheques moradia, bem como o aumento dos valores destinados ao programa para os meses mais próximos ao período das eleições de 2014, demonstra que os investigados aproveitaram o momento eleitoral para investir em suas candidaturas e respectivas campanhas eleitorais, com o maior número de cadastros e concessões de benefícios nos períodos próximos ao dia da votação, como forma de vincular a entrega do benefício social à administração do atual governador e, com isso, aferir votos para o pleito. O que chamou a atenção da juíza federal Lúcia Daibes Pereira foi a diferença na distribuição do benefício entre os meses de 2014. O incremento se deu a partir do mês de agosto, com 808 inscrições, seguindo 3.266 no mês de setembro e 2.970 inscrições no mês de outubro, superando em muito a média aritmética de inscrições ocorridas de janeiro a julho de 2014, que é em torno de apenas 191 inscrições mensais. Jatene divulgou uma gravação pelas redes sociais desqualificando os juízes do TRE que julgaram a ação do caso do cheque moradia. Um deles, por exemplo, participou ativamente da campanha desse candidato. Um segundo, que foi uma senhora recentemente nomeada para o cargo, mas que tem um histórico de ter sido advogada do candidato a vice-governador na chapa derrotada. Foi inclusive procuradora da Prefeitura de Santarém, ou trabalhou na Prefeitura de Santarém. Essas coisas estão vindo à tona, estão sendo esclarecidas. E um terceiro que estranhamente estava de férias no Rio
e 3 ou 4 dias antes do término das suas férias, antecipou suas férias, o término das suas férias, para vir votar especificamente nesse processo de cassação. Para complicar ainda mais a situação política do governador, o Ministério Público Estadual reabriu a investigação contra Jatene por improbidade administrativa. Agora ele é investigado junto com outros servidores públicos de beneficiar a rede de postos de combustível em que o filho dele, Beto Jatene, era sócio. Os postos abasteciam as viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A ação já foi recebida contra os outros demandados. Eventualmente, possivelmente, será recebida também contra o senhor Simão Jatene. E aí o processo vai começar. Ele vai ser notificado a fazer uma defesa preliminar, depois recebimento da ação, depois inicia-se o processo, oitiva de testemunha, perícia, se tiver, ele vai indicar as provas que ele pretende produzir em sua defesa, alegações finais e a sentença. O filho de Jatene também é investigado por lavagem de dinheiro. Ele foi preso ao cair na malha da Operação Timóteo da Polícia Federal em dezembro do ano passado, por ordem da Justiça Federal em Brasília. O esquema desviava recursos de royalties pagos por mineradoras a prefeituras como compensação pela exploração de minérios através do DNPM. Um dos alvos em Belém é justamente o Alberto Jatene. Jatene também responde a processo no STJ por conceder isenção de impostos à cervejaria Serpasa em troca de financiamento de campanha. Para o deputado Irã Lima, o atual governador foi o principal beneficiado com a irregularidade. Um crime contra a ordem tributária e de corrupção, porque os procuradores federais encontraram caixa 2 dentro da contabilidade da Serpasa, onde foi verificado o registrado pagamento de mais de 12 milhões e meio em propina ao governador Simão Jatene. Todo o indício que está nesse processo é que era o acordo para que desse essa anistia fiscal à Serpasa e mais o incentivo fiscal que foi dado posterior a isso a essa empresa Serpasa. Então é um ato lesivo ao patrimônio público do Estado, que hoje já gera um prejuízo de em torno de 1 bilhão e 400 milhões ao Estado e que o Jatene tem que pagar isso, tem que devolver isso à sociedade paraense. A filha Isabela Jatene, presidente da Fundação Propaz, é acusada de comandar um suposto esquema de arrecadação ilegal de dinheiro junto a empresários, usando para isso a Secretaria Estadual da Fazenda. Uma gravação telefônica autorizada pela Justiça registrou a conversa entre Isabela Jatene e o então subsecretário da Cefa, Nilo Noronha. Oi, Isabela. Oi, Nilo. Tudo bom, meu irmão? Pode falar rapidinho? Posso, estou aqui com o doutor Ricardo Souza. Diga que eu mandei um grande abraço para ele, desejo tudo de bom, e se ele falar pouco. Melhor da gripe dele. Eu mandei ele calar a boca, ele não vai falar boca, parar de ficar louco. Então, você consegue para mim a lista das 300 maiores empresas do Estado? Consigo. Consegue? Tu manda por um e-mail? Não sei. A gente começar a buscar esse dinheirinho dele, né? Qual é o e-mail? Isabela Jatene, Tá. @gmail.com, Isabela com V. Tá certo? Tá? Tá bom, espero. Tá um ano bonito. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2. A caixa 2 é 3/4, que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem caixa 2.